Uma boa noite a todos. Então nós vamos iniciando os nossos trabalhos nessa quinta-feira, lembrando que o plano espiritual já se encontra presente nessa sala. Então nesse momento eles já estão ao nosso lado, são nossos amigos espirituais, mentores, espíritos amigos dessa casa que já conhecem os nossos problemas, nossa situação, nossa vida e aproveitam todo esse trabalho para nos auxiliar, nos inspirando bons pensamentos, nos intuindo sobre os nossos problemas e direcionando a nossa vida para melhor, além de todo o tratamento espiritual que eles nos dão também, né? No nosso corpo espiritual, que reflete também tudo. Então, por isso que sempre eles recomendam que nós prestemos atenção na palestra que é dada, em tudo que o orador vai falar, que também não são palavras dele, são palavras do estudo do Evangelho, da doutrina dos Espíritos, e essas palavras normalmente geralmente nos servem, né? Tudo que é moral, que vem do Cristo, nos auxilia bastante, principalmente para nós melhorarmos a nossa vida, o nosso problema, a nossa situação, tudo para melhor, através de nós mesmos também. Além da ajuda que nós recebemos, nós mesmos acabamos conquistando isso. Então nós temos aqui alguns avisos rápidos, né? A nossa casa está aberta praticamente todos os dias. Os trabalhos públicos que nós podemos vir são segunda-feira às 8 horas da noite, terça-feira também às 8, quarta 14 horas, quinta-feira esse horário de hoje, 8 horas, sábado às 17 horas e domingo às 10 horas da manhã. Então a casa está aberta quase todos os dias, nós podemos vir, ouvir a palestra, receber o passe, passar no plantão, né? Também alguns dias da semana tem o plantão. E, enfim, estudarmos juntos o Evangelho do Cristo, através da doutrina dos Espíritos. Segunda-feira, dia 22, segunda-feira próxima, é o aniversário da casa, 10 anos nós fazemos, e estamos todos convidados aqui. Vai ser às 8 horas também, e vai ter a presença do tenor Alain Vilches, né, um rapaz muito bacana, tal, faz a palestra. Ele tem alguns CDs gravados e ele canta para nós, né? E durante as músicas ele fala alguma coisa também, é muito bacana. Então, contamos com a presença de todos. Hoje nós estamos aqui, a palestra vai ser dada pelo Jurandir e é um tema de Natal, a suave magia do Natal, do livro No Rumo da Felicidade, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, e a autoria espiritual é de Joana de Ângeles. Então nós vamos passando agora a nossa prece. Então nós vamos elevando o nosso pensamento ao alto, nos ligando com Deus, nosso Pai, que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então vamos passar a palavra ao Jurandir. Bem, boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs, a nossos amigos da internet também, os que estão em casa, que estão nos escritórios, nossos companheiros que não puderam comparecer, nosso boa noite também, sejam bem-vindos através da sua atenção ao nosso trabalho dessa noite. Esse tema do Natal são
temos várias abordagens, né? Mas é claro que nós sabemos que o personagem central é Jesus, né? Então nós lemos, estudamos, vemos toda a história bíblica do Cristo, e sempre nós queremos abordar por outros caminhos, saímos um pouquinho fora do trivial, né? Da maneira como todos falam, mas no fim a gente tem que falar sempre do Cristo, do seu trabalho de amor. Então nós estávamos pensando no caminho. O nosso tema da noite foi sugerido de uma obra do Divaldo Pereira Franco, né, que todos conhecem, um dos maiores oradores, pode-se dizer, quase que do mundo, né, da doutrina. E a psicografia de Divaldo Pereira Franco, e a obra espiritual é de Joana de Ângeles. Então nós podemos falar alguma coisa sobre Joana de Ângeles, né? Que ela reencarnou, desde que nós sabemos, através da literatura espírita, através do próprio Chico Xavier, do nosso irmão Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X, né? A Joana de Ângeles, ela viveu a época de Jesus praticamente, né? Ela foi contemporânea do Cristo. Nós vamos falar qualquer coisa sobre ela, porque é ela que está transmitindo a mensagem. A mensagem é a suave magia do Natal. Como ela está falando, ela não vai dizer sobre ela, mas nós sabemos do trabalho desse espírito, dessa alma, né? Que a época de Jesus era uma pessoa da alta sociedade, de Cafarnaum, né? Lá na Judéia. E a Joana era casada com alto funcionário, né, do império, o intendente de Antipas. E nessa época ela tinha vários problemas de relacionamento com o esposo, porque eles não queriam saber do Nazareno, da sua doutrina, porque Jesus veio trazer a doutrina do amor, né, do perdão, inclusive perdoar o próprio inimigo. Enfim, eles não aceitavam o Cristo Nazareno, eles achavam que se tratava de uma criatura comum, que não tinha nenhuma expressão. Então Jesus não era bem aceito na sociedade da época, né? Do alto judaísmo, como do próprio romanos, que naquela época eles tinham apenas os seus deuses particulares, os seus deuses que nós vemos praticamente mitológicos, né? Então Jesus para eles não interessava, né? Então esse esposo da Joana não se dava muito bem com ela, então eles tinham um desentendimento constante a respeito do cristianismo, que ela começava a abraçar com Jesus, porque ela acompanhava todas as palestras do Cristo no lago, em todo lugar que Jesus ia, ela estava lá. Então ela tinha muito problema. Então várias vezes ela colocava esse problema para Jesus, e Jesus, com seu conhecimento profundo da alma humana, orientava para que ela tivesse muita paciência, porque ele estava na vida dela, não era por acaso. Jesus conhecia profundamente, né, a caminhada de cada um. Então ele pedia para que ela tivesse paciência e o amasse profundamente, como se fosse um filho muito querido. E foi o que ela fez durante toda a existência, pelo menos durante todo o tempo que ela esteve com ele. Depois as perseguições políticas, aquela problemática toda do Império Romano, aquelas guerras religiosas, enfim, o marido dela acabou caindo em desgraça, acabou morrendo, e ela acabou ficando numa situação muito difícil. E ela teve um filho com ele, né? O único filho que ela teve. E Joana acabou indo embora para Roma como escrava praticamente. E como ela abraçou o cristianismo, ela aceitava Jesus, então ela acabou morrendo na fogueira, como todos os outros cristãos, ao lado do filho. E o filho chorava e pedia, implorava para que ela abjurasse, que ela não aceitasse a doutrina do Cristo, para que eles pudessem ganhar vida. Mas ela disse para ele: meu filho, se o Cristo não fez nada, não tinha nada contra ele, e ele está dando prova do seu grande amor, né? Nós não podemos fazer nada. Enfim, acabaram os dois morrendo. Então foi a história da Joana de Ângeles, que é a personagem dessa suave magia do Natal, né? Então Jesus chegou com ela, lógico que logo que ela se desencarnou, a primeira
primeira alma a recebê-la foi o próprio Cristo, né? Depois ela reencarnou aqui na Bahia, em 1600 e qualquer coisa, tem aqui marcado, deixa eu ver aqui, só para a gente dar uma notícia rápida dela, né? Ela é um dos guias espirituais da humanidade. Isso está na contracapa do livro Plenitude, na orelha do livro, que nós estamos estudando de sexta-feira, né? Um dos guias espirituais da humanidade. Foi mártir, santa e benfeitora. Tem sido colaboradora de Jesus nas suas diversas reencarnações e atualmente estagia numa bonita região próxima da crosta da Terra. Veja, é um espírito iluminado, mas no entanto ainda está aqui na Terra, como o Bezerra e tantos outros irmãos nossos, procurando auxiliar a humanidade, né, aqueles que estão próximos dela. De onde vem redimindo os antigos cristãos que se equivocaram, criando uma experiência educativa e evangélica de altíssimo valor. Aquilo que estava marcado no livro, né? Então, a Joana teve várias encarnações aqui, e três ou quatro encarnações que aparecem da Joana. E ela foi, então, essa última vez que ela apareceu com a família. Ela na Bahia também, ela era uma soror, né, uma freira, e teve mais uma outra encarnação também. Então, ela é uma pessoa altamente qualificada, além de ser um espírito de alta hierarquia. Ela, aqui já na Terra, ela falava 6 idiomas corretamente, escrevia, né? Então, a gente vê as obras dela, a gente tem que pegar de vez em quando no dicionário, porque ela tem o latim, o grego, ela conhecia o idioma, tudo, né? Então, um espírito de alta hierarquia e muito iluminado. Bom, então, nós temos duas abordagens, né? Essa aqui da Joana. A Joana é só para nós colocarmos o espírito que colocou para nós essa mensagem. Então, nós vimos pelo caminho, pensando, porque nós temos também mais um assertivo aqui do nosso irmão Richard Simonetti, que é um espírita também renomado, né? Do meio espírita, todos conhecem o Simonetti. Também tem uma página muito bonita dele, então nós temos pouco tempo para falar tudo isso. Então nós vamos tentar mesclar um pouco, né? Então nós estamos pensando, de acordo com o Simonetti, o nosso planeta tem mais ou menos 4,5 bilhões de existência, né? Segundo os espíritos superiores, Jesus, que é o modelo que Deus nos mandou, para que servisse de exemplo para a humanidade, Jesus já estava presente na construção, na criação desse planeta. Então, se ele já estava nessa criação do planeta, antes de criar o planeta, ele já estava com todos os projetos, né? Porque Jesus, como as grandes almas iluminadas, ele como todos nós somos pequenos co-criadores de Deus. Ele, então, mais ainda, que era mais próximo do Pai, né? Então, Jesus já estava presente na Terra. Então, todos nós, de uma certa maneira, como espíritos que viemos muito, muito depois mesmo do Cristo, nós temos alguma lembrança registrada na nossa memória, na nossa memória cósmica, a memória integral que eles falam, registrado que nós conhecemos Jesus de certa forma, né? Depois que nós chegamos no estágio da racionalidade e das várias idas e vindas, porque através da reencarnação nós vamos sendo depurados, o nosso conhecimento também vai se dilatando. Só que esse conhecimento nós só usamos na vida encarnado nos momentos necessários à nossa evolução. Então muitas coisas nossas ficam obliteradas, bloqueadas, o nosso conhecimento. Mas o fato é que todos nós temos uma bagagem muito grande. Então nós lembramos da posição de Jesus. Então todos nós aceitamos, sabemos que tem essa alma superior, da qual nós devemos a nossa evolução, o nosso crescimento. Ele mesmo dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chegaria a Deus se não fosse através dele, né? Então, ele é o encarregado, e nós chamamos os espíritos superiores, todos aqueles que conhecem, que Jesus é o governador deste planeta Terra, né? Então, ele é o principal. E ele exemplificou isso e continua exemplificando, porque o seu evangelho de amor está aí para todo mundo, né? Então, se certificar da verdade e realmente beber dessa fonte maravilhosa, né?
Porque Jesus dizia, o homem pode ser feliz desde que ele atenda os mandamentos que lá estão, todas as orientações, né? Que é amar o próximo, Deus em primeiro lugar, o próximo como a si mesmo, né? Saber perdoar, saber ser indulgente, todas as virtudes que trazem a felicidade ao homem, tudo isso está implícito no Evangelho do Cristo. E todas as obras que nós vemos dos Espíritos que já também conseguiram já passar, já estão num degrau superior ao nosso, eles sabem disso e sempre estão colocando para nós. E essa é uma época que todos os dias parecem ser iguais, mas esses dias de fim de ano geralmente é um pouquinho diferente. Nós notamos qualquer coisa no próprio ar, né? A atmosfera é outra, as alegrias das festas, troca de presentes, as famílias contentes, as crianças sempre pensando, né, naquilo que vai ganhar. E de maneira geral, todos nós sentimos no ar, parece que a espiritualidade se aproxima mais. Realmente acontece isso. Ou nós também nos aproximamos mais deles. Então isso tudo seria um procedimento, uma conduta, um comportamento que nós deveríamos ter durante o ano todo. Porque seria uma forma de nós sermos mais felizes e termos as nossas vibrações mais tranquilas, mais serenas, para que então nós pudéssemos colocar para fora de nós a paz, onde nós estivéssemos. Então seria uma comunhão perfeita, para que a humanidade pudesse viver uma vida mais tranquila, né? Longe dos horrores da guerra, das ambições desenfreadas, das coisas fúteis da vida. Quando nós estamos aqui numa vida transitória, tão passageira, que nós vimos aqui para aprender um pouquinho, ou para pôr em prática aquilo que nós já aprendemos também no plano espiritual, e temos que pôr à prova aqui. Então muitas vezes nós fracassamos porque nós esquecemos dessas coisas. Nós vamos ler alguma coisa sobre o Richard Simonetti para dissertar melhor. Depois nós vamos falar qualquer coisa sobre o que a Joana de Ângeles passa aqui para nós, que também, no fim, é quase a mesma coisa, né? Então nós vamos ver aqui. O que fala o Richard Simonetti sobre o Cristo. Antes de ele falar do Natal, ele nos fala dos pastores de hoje. Esse é o título da página 158 do livro do Richard Simonetti, Para Viver a Grande Mensagem. Richard Simonetti nasceu em Bauru, em 10 de outubro de 1975. Ele trabalha lá no centro, ele se dedica muito, mas ele viaja muito, porque ele deve ter mais de 30 obras, até uns 20 e poucas obras eu sei que ele tem, mas faz tempo que eu não adquiro as suas obras, e são tantas as obras que nós estudamos, mas Richard Simonetti deve ter mais de 30 obras, né? Então aqui ele diz no capítulo, na página 158 do livro Para Viver a Grande Mensagem, sobre os pastores de hoje. Ele vai falar de nós, na atualidade, mas antes ele volta na Judéia antiga, no tempo de Jesus, para falar dos pastores que estavam guardando o rebanho na época que Jesus estava nascendo, né? Então ele diz aqui que aquela noite estava um pouco diferente, que os pastores estavam acostumados a ficar um pouquinho tristes, né? Porque eles ficavam muito isolados, eles experimentavam uma solidão muito grande, mas naquela noite eles estavam com uma alegria indefinível, que felicitava todos os corações. Aqui nós estamos falando nessa época, imagina eles lá, próximo, no dia da chegada do Cristo, né? Então aqui ele diz que eles estavam acomodados ao redor da fogueira, permutando as suas impressões, identificados na mesma certeza de que algo grandioso estava acontecendo, quando viram surgir excelsa entidade angelical que lhes falou. Então naquela época, os amigos da espiritualidade, todos os anjos, serafins, todos aqueles espíritos de alta hierarquia, estavam todos preparando para um grande séquito, né, de Jesus. Então, quando Jesus veio, teve toda aquela proteção, todo aquele preparo, e esses espíritos estavam todos, desceram todos à terra, né? Então, eles disseram para os pastores, não tenham medo, pois eu venho trazer-vos uma notícia que para vós, como para todo o povo, será motivo de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Eis aqui o sinal que vos fará reconhecê-lo. Então, ele indicou o lugar, na manjedoura onde ele estava, né? Explicou para eles que vocês, indo por aqui, vocês vão encontrar o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura e tal. Então, aos olhos maravilhados daqueles humildes homens, dezenas de serafins chegavam,
agora formosos e resplandecentes, como o astro que se desprendessem do lampadário celeste, a entoar em coro, glória a Deus nas alturas, Pai na terra, e boa vontade para com os homens. Então, esse trecho todo nós lemos e também fizemos uma pequeno apanhado da Bíblia, do Alberto Holly, e está batendo exatamente com isso que o Simonetti tirou. Porque o Simonetti, ele pesquisa todas as obras, né, da codificação, a Bíblia. Então ele vai procurar, e eu andei vendo, realmente está batendo direitinho com o que ele está dizendo aqui. Então, após o encontro sublime, eles partem apressados os pastores. Nas cercanias de Belém encontram o singelo estábulo. Aportam um homem, era José. Pedem-lhe licença e entram. Sem sopitar as lágrimas, deparam a mais terna e comovedora cena jamais contemplada por olhar humano. Em leito singelo, improvisado nas palhas da manjedoura, repousava um recém-nascido. Era belo como um sonho de felicidade. Os cabelos encaracolados pareciam moldurar de luz sua face divina. Em seu olhar estava o brilho das estrelas e seu sorriso era toda uma promessa de ventura. Ao lado, sua mãe, muito jovem, ainda não teria mais de 18 anos, mas revelava a serenidade das Madonas e a solicitude dos anjos. Dóceis animais domésticos completavam o quadro singelo e de exaltação da humildade que o Filho de Deus escolhera para iniciar sua exemplificação no mundo. Isso tudo nós vemos nos presépios, né? Toda essa história está contada no presépio, não é novidade para ninguém, todos nós que somos cristãos, não precisa ser espírita, qualquer religião cristã sabe que é mais ou menos isso que se passou, né? Então, como ele está dizendo pastores de hoje, esses pastores que ele está se referindo são os pastores da época, né? Então, depois ele vai falar sobre os pastores atuais, né? Então, ele quer dizer aqui que aqueles visitantes que lá chegaram, eles ficaram empolgados com o Salvador, tão ansiosamente aguardado. Agora, a vida teria outro significado, seriam os servidores do grande rei, que vinha para a redenção de todos os oprimidos, para a glória do povo de Israel. Mas, na realidade, esses pastores, eles só passaram por lá. Eles não foram discípulos de Jesus, eles não acompanharam Jesus na sua trajetória, né? Eles não ouviram as suas preleções. Então, só aconteceu aquilo. Depois do ocorrido, eles voltaram para as suas atividades de pastoreio e acabou nisso, né? Mais ou menos é assim que termina, né? Eles viram a natureza vestir-se de festa para acolher o Senhor, experimentaram as emoções da mais santa das noites, viveram momentos de inspiração para uma eternidade de realizações e continuaram a cuidar de seus rebanhos. Reticência, né? Guardaram para sempre no íntimo do coração a lembrança daquelas maravilhas, mas presos aos interesses rotineiros, esqueceram o essencial. O embaixador divino estava no mundo e convocava todos os homens de boa vontade para o seu serviço. Aqui já acabou a história dos nossos irmãos, dos pastores de ontem. Então ele vai falar sobre muitos aspectos dos pastores de hoje, né? Então, sobre muitos aspectos, repete-se com os espíritas, agora ele já está mexendo conosco aqui, né? Com todos os espíritas, a experiência dos camponeses judeus. Também fomos agraciados com as bênçãos sublimes. Numes tutelares trouxeram-nos alvissareiras notícias, revelaram de onde viemos, porque estamos na terra e para onde vamos, equacionaram os milenários problemas da dor e do destino. Quem leu o livro do Diniz, né? O problema do ser, do destino, da dor, está ali esse livro, né? Enunciaram leis eternas que regem o universo como a lei de causa e efeito, que determina que cada criatura colhe o que semeou, a fim de que aprenda o que deve e o que não deve fazer. A lei da reencarnação, que estabelece que as existências da carne sejam repetidas até que o espírito aprenda as lições da vida, A lei de sintonia mediúnica, que prescreve que o homem seja alimentado e conduzido por influências espirituais que podem precipitá-lo no abismo ou elevá-lo às alturas, mas sempre em conformidade com o rumo que imprima a sua vontade. Então, todos nós temos o livre-arbítrio de fazer o bem ou não fazer o bem, ou de não fazermos o mal também, mas se não fizermos o bem, também não estamos deixando de fazer o mal, não é? Ilustra os seus ensinos com visões do além que projetam nossa mente nos objetivos superiores da criação, e inunda nossos corações de conforto e esperança. É como se estivéssemos nas trevas e enxergássemos a luz. É como se fôssemos sonâmbulos e despertássemos. Sentimos então em sua plenitude o amor de Deus e nos empolgamos com a gloriosa destinação que Ele nos reserva. Novos pastores de Belém
deslumbrados com tão intensas luminosidades, que fizemos do legado que nos foi confiado. Ele está falando como espírita também, né? Ele é espírita, né? Estamos trabalhando com a força de nossos exemplos pela disseminação dos princípios espíritas, a fim de que haja paz no mundo? A pergunta. Permanecem os interesses de Deus consubstanciados nas normas codificadas por Allan Kardec acima dos desejos humanos? Esforçamo-nos por corresponder às esperanças de Jesus? Nem sempre. Nem sempre, pois, passadas as emoções mais fortes de nosso encontro com a terceira revelação, como os pastores, nós também recebemos, né? Nós recebemos a terceira revelação, porque depois de tudo aquilo que se passou com eles, que nós sabemos toda a história do cristianismo, que infelizmente não dá para a gente contar tudo, fazer mesmo um pequeno resumo, porque realmente o horário nosso é muito curto, né? Tendemos a cuidar de nossos rebanhos, após receber a terceira revelação, tendemos a cuidar de nossos rebanhos. Veja só, está fazendo uma comparação com os pastores da época de Jesus, né? Então, distantes nos situamos de suas diretrizes e objetivos, que frequentemente somos envolvidos por sentimentos negativos que nunca deveriam ter livre ingresso em nossos corações, como o pessimismo e a frustração e o medo. Porque nós somos espíritas, mas, como ele está dizendo, nós vacilamos, nós também, né? Por que o pessimismo? Não somos filhos de Deus, herdeiros da criação, onde tudo é beleza, harmonia e perfeição? Por que a frustração? Não estamos no caminho da evolução, onde a dor é lição, a dificuldade é degrau, e a luta, abençoado exercício que desenvolve nossas potencialidades criadoras? Por que o medo? Não nos rodeiam espíritos amigos, afetos caros que nos incentivam e amparam, preparando-nos para o reencontro feliz mais tarde? Novos pastores de Belém, o grande mal de nossa vida é que ela é orientada pela ambição, quando a face de muito que recebemos deveria ser inspirada pelo ideal. E há uma diferença muito grande entre ambos, tão grande quanto a que separa a infelicidade da aventura, a intranquilidade da paz. A ambição conduz a efêmeras conquistas humanas que podem complicar o destino. Então aqui sempre pedindo para que as pessoas não dêem valor demasiado às coisas materiais, e sim às espirituais. Porque essas espirituais são eternas ou imortais para nós espíritos, né? E as coisas do mundo vão ficar no mundo, né? Nós vamos levar para cima só os valores morais, né? Os nossos conhecimentos, a nossa sabedoria, né? O ideal inspira as edificações eternas do espírito que encurtam o caminho da perfeição. A ambição é combustível potente, mas que gera força desordenada a estabelecer o desequilíbrio. O ideal é força invencível, que transforma o homem em instrumento do progresso e credor das bênçãos divinas. Por isso que as criaturas, os cristãos da época de Jesus, eles morriam nas fogueiras. O ideal deles era Jesus, né? Apesar de todo o sofrimento, tudo aquilo que eles passavam, eles sabiam que era transitório. A força espiritual dessas almas era coisa maravilhosa, né? Eles eram tochas humanas nos coliseus. No entanto, eles conseguiam, mas recebiam um grande amparo até mesmo nesses momentos da espiritualidade, né? O ambicioso por pensar muito em si, desfrutar de segurança, prazer, glória, riqueza, poder, resvala para o egoísmo, que o faz sempre infeliz, mesmo quando atendidos todos os seus desejos, por mantê-lo divorciado das realidades da existência. O idealista, por pensar muito nos outros, em dar, ajudar, amparar, socorrer, eleva-se à vivência do amor, lei suprema de Deus, o que faz sempre feliz, mesmo na adversidade, por integrá-lo no ritmo da harmonia universal. Isso tudo é Jesus, né? Nos falando, amai o próximo como a si mesmo, né? Fazer o bem, socorrei sempre o seu irmão, né? O forte tem que ajudar o fraco, o rico ajudar o pobre. Então isso Jesus cansou de colocar para todas as pessoas, né? Por ambição do poder, os romanos espalharam a destruição e o terror. Dominaram o mundo, mas seu império em breve reduziu-se a pó, não é verdade? Permanecendo na memória dos povos como um pesadelo que deve ser esquecido. Ficou na história, mas que esquecido. Por ideal de servir, os cristãos disseminaram exemplos de sacrifício e renúncia. Foram trucidados por feras famintas e transformados em tochas vivas no circo romano, mas edificaram para sempre os alicerces do reino de Deus. Eis a laboriosa metamorfose a que fomos incentivados todos os dias
pelos mensageiros do Senhor, da ambição humana que nos prende à terra ao ideal espírita cristão que nos conduz ao céu. Então teremos alcançado o significado mais amplo e belo do Natal de Jesus. E vibrarão, inextinguíveis em nossas almas, os confortadores acordes do cântico sublime. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então essa é a página que diz tudo que a gente precisaria ouvir e saber, né? Depois ele vem com a página do Natal, propriamente dito, que nós podíamos ler rapidamente, né? Porque isso nós já falamos, né? Que esse processo, o processo que nós sabemos das experiências humanas, gravam-se na nossa consciência. Aqui ele vai falar que nós já tínhamos conhecimento de Jesus, né? Então nós vamos ler só a parte que nos interessa, que é a do Natal, né? Na história dos espíritos encarnados e desencarnados que compõem a humanidade, há uma característica comum: a presença de Jesus. Ontem, ou há milhares de anos, ouvimos falar do Mestre inesquecível e nos círculos de aprendizado situados no plano espiritual, fomos informados sobre a sua condição de ministro do Eterno junto às coletividades que evoluem na Terra. Então nós já tivemos conhecimento disso antes dessa encarnação, talvez em outras encarnações passadas, porque nós fomos criados há muito mais tempo do que nós possamos imaginar. Nós passamos do período primitivo, de larga era, né, até os dias de hoje, embora estando num planeta de provas e expiações, nós temos já também, podemos ser milenares, como a própria Joana de Ângeles e outras grandes almas que nós temos conhecimento. Só que o desenvolvimento desse espírito foi muito superior, né? Provavelmente ela reencarnou há alguns milênios antes de nós, né? Porque esse é um processo que Deus diz, como nós sabemos, pelo Allan Kardec, nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes, e partimos do mesmo ponto, com as mesmas possibilidades. Então é claro, quando o espírito da hierarquia de Joana de Ângeles chega até nós, com as suas palavras, com o seu conhecimento, com seus exemplos, ela também, claro, teve um tempo muito mais dilatado do que muitos dos mortais como nós, para adquirir tudo isso, não é? Então aqui diz, sua figura de Jesus Augusta permanece indelevelmente gravado no nosso íntimo, e ainda que não o reconheçamos conscientemente, ele é a grande inspiração de nossas vidas. Ele é um polo magnético de nossas almas. Jesus representa a meta que devemos alcançar, atraindo-nos mansamente para Deus. Então é a verdade, o caminho e a vida, né? Que nós temos que ir a Deus através de Jesus. Por isso, embora desvirtuado pela comercialização e pelo lamentável culto ao estômago das festanças ruidosas, aqui ele já está falando mais do popular, né? Jamais o Natal perderá o seu significado transcendente. E apenas os que trazem o coração endurecido pela rebeldia sistemática, comprometidos nos enganos do mundo, não ouvem na acústica da alma o repicar festivo dos sinos de Belém em notas de elevada espiritualidade, inefável alegria e confortadora esperança. Então as criaturas às vezes esquecem do Cristo. Está tudo alegre. A época, o período nos leva à alegria, nós sentimos a espiritualidade mais perto de nós, né? Mas muita gente se apega nas pequenas coisinhas, esquece, né, que o aniversariante é o Cristo, né? E às vezes a pessoa confunde até com o Papai Noel nessa época, né? Falam de uma mensagem divina cantada com a poesia do sublime, a harmonia da perfeição e o alcance da verdade, mas sobretudo com a atração irresistível do exemplo. Carta viva de Deus, Jesus transmitiu nas ações de todos os momentos a grande mensagem, e em sua vida, mais que em seus ensinamentos, ela está presente. Estende as mãos a infelizes leprosos que lhe imploram compaixão, restituindo-lhes a saúde. Responde com palavras de compreensão à mulher samaritana que, inspirada em rancores raciais, se admira da solicitação de água que ele lhe fizera e a induz a pensar em Deus. Então, essa é uma passagem no poço de Betânia, que eles não falavam, os samaritanos não falavam com os judeus, eles tinham uma aversão um pelos outros, então sempre existiu essa coisa, né? Ele recebe o centurião romano, né? O próprio centurião romano, aquele soldado encarregado de 100 soldados, o centurião, né? Então ele pede, né, que Jesus cure o seu servo que estava enfermo, e alheio ao ódio separatista atende a rogativa. Jesus não fez diferença, que era aquele povo que estava dominando o seu próprio povo, o povo romano que estava judiando dos judeus, os irmãos de Jesus. No entanto, ele não deixou de atender
a solicitação do centurião e sarou e curou o servo do centurião. Ele socorre obsidiados violentos e que o povo tinha pavor e afasta com simples palavras perseguidores invisíveis. Convive sem constrangimento com pessoas de má vida, considerando que os sãos não necessitam de médico. Quando ele era chamado a atenção porque ele estava com os publicanos, né? Os judeus tinham um ódio de morte dos publicanos, aqueles que cobravam os impostos, e Jesus ia lá com Zaqueu e ia comer na casa de Zaqueu. Foi aquele que deu toda a fortuna dele para os pobres, e aquele se salvou, né? E Jesus sabia da alma daquele homem, né? Mas o pessoal criticava rudemente, né, Jesus pela sua iniciativa. Convive sem constrangimento com pessoas de má vida, considerando que os sãos não necessitam de médico, é o que ele falava para os próprios apóstolos. Pedro, os doentes é que precisam de médico, né? E conquistando-lhes a confiança, fortalece-lhes o caráter. Atende às necessidades do corpo e do espírito, multiplica pães e bênçãos. Ressuscita mortos e consola aflitos. Ressuscitou Lázaro, né? E outros. E quando os poderes infernais, mancomunados com a ignorância humana, tentam envolvê-lo nas trevas, brilha ainda mais a sua luz, em clarão inextinguível, que iluminaria todos os caminhos do porvir. Reconhece um traidor, nosso querido Judas, né, que é um grande irmão nosso na espiritualidade, reconhece um traidor no próprio círculo íntimo de amizade e edificação e não o repudia. Né? Tanto é que ele teve que conversar várias vezes com os apóstolos, que o Judas estava precisando da ajuda dele. Enquanto eles estavam com maledicência, conversando, censurando o Judas, ele estava indo procurar ajuda. Prevê a deserção dos componentes do colégio apostólico e ainda assim distribui-lhes pão e vinho, exortando-os ao bem. Jesus foi abandonado, nós sabemos, né? Observa na angústia do Calvário a indiferença e a covardia daqueles a quem beneficiara, mas segue adiante, sem críticas ou queixas. Pregado na cruz infamante, com extrema humilhação, contempla a multidão liviana e fria, sem cogitar de represálias celestes. Pede ao Pai perdão para todos. Diante dos discípulos perplexos e envergonhados, na ressurreição gloriosa, ignora o passado pensando no futuro, e após desejar-lhes paz, convoca-os novamente ao serviço. Músico divino, o meigo Rabi da Galileia gravou na pauta da própria vida a sinfonia do amor, lei suprema de Deus. Porque somente o amor sabe tocar chagas alheias sem repugnância, limpando-as. São Francisco de Assis dava esses exemplos. Não é? Se coloca acima das ofensas, renovando o ofensor. Ignora o preconceito, aproximando-se dos que ele separa. Pode sensibilizar obsessores e libertar os exiliados. Se recusa a repudiar o pecador para eliminar o pecado. Converte-o à virtude com os dotes da bondade e do esclarecimento. Possui entusiasmo e dedicação suficiente para obter recursos que atendam à indigência material e espiritual. É suficientemente poderoso para vencer a morte e suficientemente eterno para acalmar a aflição. Perdoa sem condições, persevera sem dúvidas, luta sem cansaço, socorre sem exigência. Dignifica verdadeiramente a criatura humana, transformando a dor em renovação e o sacrifício em glória. Somente o amor vivido em sua plenitude pôde fazer de Jesus, mais que simples taumaturgo, o santo dos santos, mais que simples mestre, o condutor de almas, mais que simples embaixador, o Filho de Deus. Envolver a manjedoura de magnetismo tão profundo e contagiante, que ela atravessou os séculos, tornando-se o símbolo eterno da redenção humana. Natal e Jesus. Maldade, escravidão, guerra, ódio, vingança. Eis o mundo anterior do século I. Nasce Jesus nos panos de um celeiro, e alasta-se na terra um clarão de esperança. Jesus cresce tranquilo e se faz mensageiro, de consolo e de paz e amor e segurança. Tudo é luz e bondade, reconforto e mudança. Começa, enfim, a abolição do cativeiro. Mais tarde, ele, o maior, o homem justo e perfeito, ensina o rumo certo, o perdão e o direito. Sofre perseguições, vence a cruz desolada, e o sol que o viu nascer brilhando em ondas de ouro, contemplará Jesus no milênio vindouro, abençoando a terra em nova madrugada. Maria Dolores, soneto recebido pelo médium franciscano Xavier em culto do Evangelho no Lar, em sua própria residência, na noite de 12 de agosto de 1997, na cidade de Uberaba. Um ano depois que eu fui visitar o Chico, Minas Gerais. Meus amigos, os assuntos são muitos.
A página de Natal continua, tem muitos temas aqui para a gente tratar. Espero que numa nova oportunidade a gente consiga falar mais um pouquinho. Essa página do Natal nós desejamos para todos, que todos nós possamos estar com Jesus nos 365 dias do ano. Porque a nossa alegria, a nossa felicidade, longe do Cristo, ela não vai ter, vai ser como a casa construída na areia, tem que ser construída na rocha com Jesus. Então nós vamos aguardar. Nós vamos ter alguma pergunta? Vamos então, após essa palestra aí sobre Jesus, tanta coisa boa que ele lembrou, agora vamos fazer perguntas ou comentários. Quem quer começar? O Evangelho não fala nada de pastores, nem de manjedoura, nem nada dessas coisas. Eu acho que isso aí é uma tradição, né? Que foi inventada na Europa, não sei aonde, né? Através dos séculos, né? Que veio até nós, né? Bom, e nada disso interessa. O que interessa é a doutrina de Jesus, né? É aquilo que está lá no Sermão da Montanha e todas aquelas instruções lá. Isso é o que interessa. Isso já foi Jesus que falou. Eu estou contando a história para o senhor antes, aliás, da vinda dele. Kardec que fala isso. Não, Kardec já é a terceira revelação. Que o que interessa é a doutrina. Certo, né? Já está falando para nós. Essa coisa aí de pastores, de manjedoura, né? Isso eu acho que é uma tradição que vem vindo. Isso não está no Evangelho. Não, está na Bíblia. Mas não está. O senhor eu tenho a Bíblia, eu vou trazer para o senhor ler. Tá? O Simonetti não inventou isso, nem eu li. O Simonetti também entrou Não, tá certo. Tá bom. Mas o senhor viu a comparação que ele fez entre os pastores do passado e nós, os espíritas de hoje? Ele tem uma lógica, assim, viu? Tem uma lógica. Quando Jesus veio, essas almas iluminadas vieram ao mundo, dar o suporte, abrir os caminhos, precisava. Na época eles vieram, todos eles. Muito bem. Bom, mais alguém quer falar? Perguntar alguma coisa? Está todo mundo quietinho hoje. Bom, então, obrigado, Xandir. Tá. Então nós vamos desejar a vocês um bom Natal. Nós vamos estar aqui só em janeiro agora, na quinta-feira, né? Porque nós não temos, na outra quinta-feira é o Natal, e o Natal vocês vão estar em casa, nos lares, vão estar viajando, vão estar com as pessoas queridas. E nós desejamos que haja muita paz, muita harmonia e todos muito sucesso no ano que vai começar para todos, né? E vamos continuar trabalhando, aprendendo e, logicamente, nos amando uns aos outros, né? Conforme Jesus pediu para todos nós. Muita paz a todos. Bom, lembrou bem, né? Que embora a casa vai ficar aberta nos outros dias, tá? Até a terça-feira vai estar normal e depois, sexta-feira em diante, normal também. Vai parar mesmo quarta e quinta-feira. Então é o nosso último trabalho da quinta do ano, né? Agradecer a todos aí que estiveram conosco. E vamos então passar as nossas vibrações. Vou convidar o Lourenço para fazer as vibrações para nós e pedir para o senhor Américo fazer a prece final após as vibrações, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Jesus, espiritualidade superior, estamos todos nós aqui, novamente reunidos. Deixamos as nossas casas, a nossa família, para vir aqui comungar, todos juntos, no mesmo objetivo, que é ir de encontro às necessidades de cada um de nós, e principalmente daqueles que aqui aportam a nossa casa, em busca de um consolo, de um esclarecimento, enfim, de algo que realmente vai poder acrescentar na sua vida, a sua vida cotidiana, com os nossos, aqueles que mais próximos, aqueles que estamos mais responsáveis, dentro do nosso lar, dentro da nossa
do nosso trabalho, dentro da nossa escola, enfim, alguma coisa que vai acrescentar, vai aumentar a nossa credibilidade diante destes nossos irmãos, sabedores que todos nós nos reunimos, todos semanalmente, aqui na nossa casa, procurando de alguma forma nos melhorarmos intimamente, fazendo uma análise criteriosa, uma análise sincera de que realmente nos melhoramos intimamente. E com isso podemos oferecer alguma coisa que vá realmente de encontro a essas criaturas que nos procuram, que nós amamos de todo o coração, que recebemos aqui na nossa casa com todo o carinho e toda a atenção. Que Deus, na sua infinita bondade, na aproximação das festas de nosso Senhor Jesus Cristo, possa abençoar a cada um deles. Essa grande festa, essa grande árvore de Natal, vamos colocar o nome daquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que nós magoamos, ou que fomos magoados, caluniados, difamados, não importa. Vamos lembrar de todos, iluminar uma grande árvore, para que Jesus possa entrar daquela porta para dentro e abençoar a cada um de nós na sua festa, na sua grande festa. Que Deus abençoe a todos. Assim seja. Então, elevando o nosso pensamento para Jesus, para os nossos mentores, vamos agradecendo esse benefício que o plano maior nos proporciona aqui nesta nossa reunião, a fim de nos ilustrarmos, poder compreender um pouco da tua doutrina, ó Mestre. Vamos voltando nosso pensamento para Allan Kardec, que foi o continuador da tua doutrina, a fim de nos esclarecer, sem subterfúgios, sem, enfim, qualquer coisa que nos desviasse a atenção da coisa lógica e objetiva. Muito agradecido ao plano maior por esta dádiva trazida pelo Espiritismo. Que assim seja.